Olá, o JR Trade está começando. Uma das mais renomadas escolas de idiomas do Brasil, a cultura inglesa tem 90 anos de atuação e uma meta ousada, chegar a 350 unidades no país até 2030. O JR Trade de hoje recebe Luciana Fortuna, diretora executiva de marketing da cultura inglesa. Tudo bem, Luciana? Tudo bem? Como vai? Tudo bem também. Obrigada pelo convite. Obrigado a você por estar aqui. Antes do nosso bate-papo, a gente lembra que você pode acompanhar todos os episódios do JR Trade na Record News, nas plataformas digitais da Record ou ainda na versão podcast no seu tocador favorito. Luciana, antigamente se falava que era um diferencial você ser fluente em uma segunda língua. Hoje, os profissionais são praticamente obrigados a falar a segunda língua. Como é que isso movimentou o mercado de escola de idiomas? É bem essa a realidade do mercado hoje, né? Independente do perfil do público, já é mandatório. Eu brinco que algumas disciplinas são ok, né? É nice to have, falando o inglês, mas outras são must have, você tem que ter. Então, o inglês hoje já não é mais um diferencial, né? É um must have, todo mundo tem que ter, principalmente para o mercado de trabalho, né? Seja para você ter uma carreira internacional, seja para você trabalhar numa multinacional e seja até para você aprender, né? Muitas plataformas hoje, muitas faculdades, tem muitos cursos online que você precisa do inglês e você pode, até gratuitos, né? Onde o inglês vai te ajudar a acessar esses conteúdos. Então, abre portas para o mundo inteiro. E como é que isso mexe com o mercado de vocês? Mexe muito porque as escolas hoje elas têm que se adaptar à realidade do consumidor. O consumidor hoje ele quer ter muita velocidade no aprendizado. Então, assim, como você vai ensinar uma segunda língua? Não é exatamente como eu e você, né, estudamos inglês há alguns anos. Hoje em dia poucos anos, pouquinhos. Hoje em dia a metodologia tem que acompanhar também a evolução, né? Como as pessoas querem aprender. Então, assim, metodologias diferenciadas, cursos mais curtos, cursos de extensão. Então, como que as marcas e os concorrentes e o mercado como um todo se adapta a esses novos formatos? E depois da pandemia mudou muito a procura por cursos online também? Eu acho que assim o público brasileiro, né, os brasileiros têm uma questão de se adaptar à mudança, querer coisas diferentes e perceber que existem essas possibilidades. Vamos fazer um comparativo aí, mercado de alimentação. As pessoas pediam comida em casa, mas não da forma como teve a evolução do mercado de pedir comida em casa, né, pelas grandes plataformas que começaram e se estruturaram muito na pandemia. Hoje em dia se tornou uma coisa comum. Até os restaurantes se adaptaram. Muitos restaurantes não faziam delivery. E a mesma coisa, né? Então, assim, o consumidor brasileiro, acho que ele se adaptou a esse modelo remoto, que a gente fala, aula remota. E as escolas tiveram que se adaptar. Qual é a melhor forma, né, de você dar uma aula no formato remoto? Como que você estrutura a aula? Então, por exemplo, existe uma questão de você dividir em grupos para fazer trabalhos. Então, numa turma de 15, 16 alunos, eu vou quebrar em vários grupos de 3, vários grupos de 2, para ter essa interação. E isso também acontece muito no presencial, quando você faz com a sua dupla, e acontece hoje online, né, que são os breakout rooms. Então, você separa as turmas e você faz transfere para o remoto uma experiência que os alunos tinham no presencial. E o aprendizado é tão efetivo quanto, na sua opinião? Sim, sem dúvida nenhuma. Claro que depende muito do perfil do aluno, né? Se é um aluno que não se concentra online, né? Tem a questão de abrir câmera, não abrir câmera, o professor pede para abrir câmera. Então, assim, tem sim essa interação, tem sim essa provocação e tem também as plataformas digitais que auxiliam na forma de transmitir o conhecimento, que são as LXPs, né? Então, as plataformas, os portais do aluno, onde o aluno pode também praticar e se desenvolver. Isso tudo é complementar à aula, né, ao vivo. Agora, Luciana, aumentou o número de alunos, mas também aumentou a concorrência, né? Nesse sentido, qual que é a importância de ter uma comunicação efetiva da escola de idiomas? E como é que é seu trabalho nesse sentido? É a questão de posicionamento de marca, né? Que a gente fala muito no mundo marqueteiro aí, que é o que faz brilhar os meus olhos, né? Como que você comunica que na cultura inglesa, o inglês, você vai levar o inglês para a vida.
né? Eu fiz cultura inglesa, então eu sei o que é ter uma base de inglês muito forte. E como que eu trago isso para a comunicação da minha marca? Como que eu falo do legado da cultura inglesa, que é uma escola super tradicional, que se inovou, que trouxe uma metodologia, que vai evoluindo na metodologia para realmente atender ao público hoje, ao que ele espera. E como que eu trago isso para uma comunicação para falar na cultura inglesa é diferente, você realmente vai aprender o inglês que é para toda a sua vida. Né? Então vem para a cultura inglesa. E é um trabalho muito de formiguinha, né? Tanto nas mídias offline como nas mídias online, como que a gente trabalha isso e chega no nosso público e nos pais também, né? E o sotaque ensinado é o sotaque britânico? Can I get some water? É lindo, né? British. Na verdade, assim, hoje em dia, a maioria das escolas falam inglês meio genérico, não necessariamente com o sotaque britânico, né? Porque muitas vezes o aluno está ali para aprender o inglês que ele quer estudar nos Estados Unidos ou ele quer trabalhar nos Estados Unidos e as plataformas hoje de filmes, né? Então, assim, não tem muito essa diferenciação mais. Fala um pouco sobre os cases de vocês. Cada ano vocês adotam uma temática. Como é que é isso daí? Foi um trabalho que vem sendo construído, né? Na cultura inglesa, todas as marcas têm um trabalho de posicionamento, né? Como que a gente coloca a cultura inglesa como expert em inglês. Cultura inglesa é referência, né? Quando a gente fala cultura inglesa, todo mundo fala, nossa, abre um sorriso, eu fiz cultura inglesa. Eu fiz também. Eu fiz. E aí teve esse desenvolvimento da campanha I'm a Lion, porque o símbolo do leão da cultura inglesa, não sei se na sua época você usava aquela bolsa de ráfia branca que tinha um leão estampado. Não lembro. O meu tinha, né? Que a gente amarrava, fazia um nó e desfilava com aquilo, dizendo assim, eu faço cultura inglesa. É um orgulho de pertença. E esse orgulho foi transferido para a comunicação, que eu sou um leão, né? I'm a Lion, que é o leão da cultura inglesa, que é o símbolo, né? Que a gente transformou num mascote até. E aí, no ano seguinte, veio a questão de We Are the Lions, né? Porque a comunidade cultura inglesa, né? O projeto, tem um projeto que eu estou desenvolvendo, que é o orgulho de fazer parte da comunidade cultura inglesa, né? Orgulho de ter feito cultura inglesa. Quantas pessoas hoje, né? A gente ouve vários famosos até falando que fizeram cultura inglesa, né? E aí o We Are the Lions, essa comunidade. E daí teve uma questão de como a gente evolui esse conceito. Evolui fazendo as pessoas serem protagonistas, né? Aquela coisa do tipo, ir atrás, go for it. Então, vai atrás do seu sonho, a cultura inglesa está aqui para te ajudar. Então, foi toda essa evolução de posicionamento. E agora, a gente está preparando a evolução dessa campanha, mas trazendo um pouco mais essa questão do legado da cultura inglesa para a campanha de 2026. E a cultura inglesa ela é focada atualmente só em inglês ou expande para outras línguas também? Só inglês. Só inglês. Por quê? Porque o governo britânico queria disseminar a cultura britânica no Brasil. E aí teve essa história do tipo, peraí, vamos transformar o inglês como uma língua importante no Brasil, até para outras experiências, para expandir culturalmente, né? E aí, por isso que se chama cultura inglesa, não é que nem outras marcas que podem trabalhar outros idiomas, né? Hoje a gente se vê muito como uma forma de trazer o bilinguismo, né, através da língua inglesa. Na minha época, muitos acreditavam que professor bom de inglês é professor nativo. Isso ainda vale? O brasileiro também tem condição de ensinar tão bem quanto o inglês, por exemplo? Não existe muito isso de ser nativo, mesmo porque existem formas que o brasileiro aprende. Não necessariamente um professor americano ou um professor inglês, ele vai saber exatamente qual é a melhor forma de ensinar um inglês aqui para o público brasileiro. O que vale é o conhecimento dele, né? O conhecimento dele e a adaptação da metodologia. Como que a metodologia da escola vai te fazer chegar no seu objetivo final, que é o aprendizado do idioma. Luciana, qual que é a principal mensagem que vocês da cultura inglesa querem passar para o público em geral? A importância do inglês, né? A importância de você ter, sim, uma segunda língua e hoje existem várias formas de aprendizado, seja na escola, da escola de idiomas, como a cultura inglesa, né, que a gente chama IELT. Existem também os programas bilíngues que entram dentro da carga horária regular das escolas regulares, né, que a gente também tem um modelo
né, que é dentro de uma escola bilíngue até, ou no contraturno, onde a gente leva toda a nossa metodologia para o contraturno dessa escola. Então, assim, cada vez mais o inglês faz parte do dia a dia. E quando a gente fala de criança, eu brinco que quanto antes ele começar a estudar o inglês, mais fácil vai entrar na cabeça dele. É esponja, e ele vai ter... né? É esponja. E aí você perde aquela barreira, porque existe sim uma crença de que o público adulto tem mais dificuldade de aprender. E já tentou, daí não consegue aprender. Então, assim, quanto antes você começar, melhor. É isso que a gente quer mostrar, né? Seja um Lion, né? Vem estudar na cultura inglesa, coloque seu filho para estudar na cultura inglesa que vai levar para o resto da vida, né? E para o público adulto você aí que acha que tem dificuldade, que já tentou em outros, vem para a cultura inglesa que nós somos referência em inglês. E os clientes de vocês, os alunos, são mais crianças ou adultos? Então, hoje está bem assim, crianças e adolescentes 2/3 e 1/3 de adultos. Você mencionou a campanha que vocês lançaram, Go For It. Explica para mim mais o que é isso daí. É você ir atrás dos seus sonhos. Você tem um sonho, o inglês é uma limitação para você. Então, vem para a cultura inglesa, que a cultura inglesa vai te ajudar a atingir esse objetivo. O Go For It é isso, né? Seja protagonista da sua história. Né? Vem para a cultura inglesa e se transforme num Lion. Vai atrás, né? Vai atrás. O mundo, Luciana, está sendo transformado pela inteligência artificial. Como é que vocês usam essa tecnologia a favor do curso de idiomas? Bom, todo mundo está falando de inteligência artificial e como usar a inteligência artificial. A cultura inglesa já colocou inteligência artificial, né? Tanto para teste de nível. Então, assim, quando você se cadastra e quer estudar inglês, só que você não sabe o seu nível, se você não é o básico, né, o zero, começar do zero, então já existe sim uma inteligência artificial trabalhando para a classificação de nível de um aluno. Isso é uma coisa. Isso facilita muito o processo de ingresso do aluno, né, agiliza. E dentro da nossa plataforma, do nosso portal do aluno, o aluno já ele tem uma dúvida. Né? A gente tem um tutor, um assistente virtual que pode ajudar ele a sanar a dúvida, mas ele não dá a resposta. Ele faz o aluno pensar em cima da dúvida dele. E aí ele desenvolve isso a partir do momento, ele ainda não entendeu, ele vai aperfeiçoando a forma de resposta até o aluno entender e solucionar a dúvida que ele tem. E essa ferramenta do IA, ela evolui muito ano a ano no uso? Na verdade, assim, ela evolui e vai entrando cada vez mais na metodologia. Por isso que a plataforma LXP, ela é importantíssima, né? A gente tem um livro físico, que são as atividades, são as aulas, e tem também a plataforma que complementa isso, e essa plataforma é viva. A partir do momento que a gente tem novas necessidades, novos interesses, ela vai trabalhando e ela vai desenvolvendo. Mas não substitui o professor, né? Nunca. O professor nunca vai ser substituído. Tanto é que a gente tem a nossa faculdade de cultura inglesa que também forma professores para darem aulas de inglês. E no marketing, como é que o IA ajuda na sua função? Nossa, o IA, assim, você consegue... A própria campanha I'm a Lion foi desenvolvida totalmente por inteligência artificial. Então, assim, a forma como você pode criar campanhas, criar personagens, criar os leões, por exemplo, o nosso mascote, tudo feito com inteligência artificial. E não só a criação de campanha, mas, assim, como que a gente pode entender o consumidor. Uma base de dados riquíssima que a gente tem para trabalhar CRM, como que a gente usa a inteligência artificial dentro do dia a dia de marketing para a gente aperfeiçoar a nossa comunicação com esses alunos, a comunicação com os nossos pais, né? Então, como que a gente evolui todo o nosso trabalho de marketing, de análise de dados e de desenvolvimento de comunicação mais direcionada e segmentada. Como é que a cultura inglesa trabalha com o conceito ESG? Bom, isso é muito importante para a cultura inglesa, né? O nome já diz, cultura inglesa. Né? Então, assim, a gente tem aí, como eu te falei no nosso bate-papo aqui antes, a questão a nossa unidade Paraisópolis, que é uma unidade 100% voltada para a comunidade de Paraisópolis, onde a gente dá 1000 bolsas de estudo. A gente também faz parte aí do programa de bolsas de estudo, onde a gente distribui 700 bolsas de estudo de inglês, do idioma, para ajudar aí, né, no desenvolvimento dos brasileiros, né, que não têm tanto acesso. Então, além disso, a gente tem uma plataforma de cultura e sociedade que a gente traz o nosso Cultura Inglesa Festival, que é o nosso querido, a gente chama carinhosamente de CIF, que a gente leva também. A cultura vai acontecer em outubro, todo ano acontece, vai ser a nossa 28ª edição do CIF. E tem o que nesse festival? Tem teatro,
arte, show, cultura, vai ter o cinema ao ar livre na Cinemateca, vai ter um show na Casa Natura, da Lued Luna. Então, assim, várias atividades, ou de graça, ou super acessíveis para o público, e onde a gente transforma, dá acesso à cultura, né, ao público brasileiro. Tudo em inglês. Não tudo em inglês. Os filmes são em inglês, né, mas vão ser legendados, mas assim, é uma mistura. Não necessariamente a gente está falando de inglês, a gente sim está falando de cultura como um todo. Então, Luciana, você falou sobre bolsas de estudo que vocês oferecem. Quem é que pode ter acesso a essas bolsas? Então, nós temos uma parceria com 16 órgãos, onde a gente pode distribuir, né, as bolsas de estudo, e a gente distribui esse ano cerca de 700 bolsas. E temos a nossa unidade em Paraisópolis, é uma escola cultura inglesa na comunidade de Paraisópolis, onde a gente distribui mais de 1.000 bolsas por ano de estudos para os moradores da comunidade de Paraisópolis. Tudo de graça. Tudo de graça. Agora me fala sobre essa meta ousada que vocês têm de chegar a 350 unidades no país até 2030. É ousada, mas é factível. Acredita em mim. Tá bom. A cultura inglesa tem o objetivo de expandir através de franquias, né? Porque assim, hoje grande parte das nossas escolas são escolas próprias, só que a gente tem uma meta ousada, como você mesmo falou, de expandir, e no Brasil, né, principalmente nos 9 estados onde nós atuamos aqui, a cultura inglesa, com franquias. E por que isso? Com o objetivo da gente ter capilaridade, né? A franquia nos ajuda, o modelo de franquia, o modelo de franchising no Brasil, ele é muito forte para a gente conseguir ter essa capilaridade. E não é só ter cultura inglesa em alguns lugares onde a gente não tem. É também da gente dar a oportunidade do empreendedorismo brasileiro em algumas praças. Isso é muito importante, porque franquia é isso, né? A franquia, você transforma a vida dos alunos, mas você também transforma a vida dos empreendedores e de toda a comunidade em volta. E como manter o nível do ensino? O modelo de franquia, ele é especial por isso, porque você desenvolve o teu know-how e você faz com que seja aplicado na ponta. Então, tem todos os guidelines, todas as formas de treinamento, como que a gente capacita o franqueado, como a gente capacita os professores na metodologia da cultura inglesa para poder manter o padrão em cada localidade que a gente tiver. Hoje vocês estão em 9 estados do Brasil. Isso. E pretendem chegar a quais outros? Não, na verdade, assim, existe uma associação das culturas inglesas. Não é só uma cultura inglesa. A cultura inglesa que hoje eu estou representando está presente em 9 estados do Brasil, mas existem também outras culturas inglesas em outros estados do Brasil. Hoje a cultura inglesa que eu atuo, ela tem essa permissão de expandir nesses 9 estados. Então, assim, tem muita oportunidade em São Paulo, muita oportunidade no Rio de Janeiro, na Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, vários estados. E tem também as outras culturas inglesas que fazem parte de uma associação que a gente chama, é uma associação das culturas inglesas, onde a gente se reúne, a gente discute estratégias, discute a metodologia, discute os materiais, e a gente trabalha com um objetivo só, que é expandir aí o ensino de inglês no Brasil. Mas o ensino é padrão? Padrão. A metodologia é a mesma. Você mencionou a faculdade da cultura inglesa. Fala um pouquinho mais para mim, como é que ela funciona? A faculdade de cultura inglesa tem o presencial, tem o híbrido e tem o remoto também, aonde a gente forma professores, né? A gente brinca aí que tem um desafio muito grande de formar professores na língua inglesa com essa quantidade, né, de formatos que estão surgindo de ensino do inglês. E a cultura inglesa tem a faculdade de cultura inglesa, onde a gente oferece cursos de extensão, graduação, pós-graduação, tudo para a formação de profissionais que querem trabalhar a partir da língua inglesa. Mas não necessariamente o profissional que se forma lá vai trabalhar na cultura inglesa. Não necessariamente, mas é uma porta de entrada, claro. Boa, né? Aqui no JR Trade a gente gosta muito de falar sobre carreiras. Fala um pouco sobre sua trajetória até chegar na cultura inglesa. Nossa, tem tempo? Tô brincando. Bom, eu comecei minha carreira em marketing, então eu trabalhei em marketing, obviamente, mas em multinacionais. Então eu trabalhei em multinacionais de bens de consumo, eu trabalhei na Unilever, eu trabalhei na PepsiCo, trabalhei na Mondelez, na Natura. Em um determinado momento, eu quis fazer uma transição de carreira. E aí me chamou a atenção o segmento de idiomas. Foi quando eu entrei nesse mundinho de segmento de educação, né? E também de franquia.
E aí eu trabalhei numa outra escola por 11 anos. Eu fiquei 11 anos aí nesse trabalho de expansão de rede, de construção de posicionamento de marca, identificação do público-alvo, como que eu quero conversar com ele, como que eu posiciono a minha marca para esse público. E aí, em questão de 6 meses, eu vim para a cultura inglesa. Depois de mais de 30 anos, eu voltei à minha casa, onde eu aprendi inglês e que me trouxe até aqui. Eles foram te buscar? Pois é, né? Conversas, cafezinhos, eu já conheci o presidente da cultura inglesa, e aí surgiu a oportunidade de eu vir ajudá-lo aí nesse desafio. Ele está na cultura inglesa há 1 ano, e aí ele me chamou para a gente conseguir transformar esse sonho aí de crescer com a capilaridade da nossa escola, da nossa rede. Luciana, como é que você vê o mercado de escola de idiomas nos próximos 5, 10 anos? Eu acho que já teve uma grande evolução, né? Quando você olha o pré-pandemia, e não só o pré-pandemia, mas de 10 anos para cá, né? Entrando aí o remoto, entrando aí novas formas de aprendizado, algumas funcionam, algumas não, como eu te falei, depende muito do público, né? O formato não necessariamente é um formato que vai funcionar para mim, vai funcionar para você, vai funcionar para minha filha, enfim. Então, assim, eu acho que muitas coisas, existe sim a inteligência artificial entrando, mas assim, eu acredito, ou até formas, né, de se comunicar, mas assim, a questão de você pensar em inglês, a questão de você raciocinar em inglês, de você entrar numa discussão em inglês, de você entrar numa conversa em inglês, não vai substituir a sala de aula, seja ela remota, seja ela presencial. Então, assim, eu vejo que o professor vai continuar fazendo a diferença para os nossos alunos. Então, assim, os novos formatos, eles vão ser complementares. Então, ferramentas de assistente virtual, a nossa plataforma do Portal do Aluno, nossa LXP, como você praticar, tudo isso vai agregar. Mas, assim, quando você ajudar a pensar em inglês e como você se posiciona num mercado super competitivo, eu acho que as coisas evoluem, mas são complementares, né? Nunca vai substituir. Quanto tempo demora para um aluno ficar fluente, poder trabalhar com inglês, fazer reuniões, ou jornalista poder entrevistar uma pessoa nativa? Eu costumo responder que depende muito do quanto você se empenha no inglês, né? E não adianta, você não aprende por osmose, você não vai dormir e acordar falando inglês. A pílula do conhecimento é quanto você realmente se dedica. Depende muito, e qual é o nível de fluência que você quer. Para que você quer seu inglês? Né? Hoje, a cultura inglesa tem um curso de 2 anos, que ela tira você do zero e leva você para um nível que você consegue se comunicar. Agora, se você quer trabalhar com inglês, aí você realmente precisa continuar nos cursos avançados, e como você quer, depende muito de quanto tempo você vai se dedicar a isso, por mês, por semana, para você atingir esse nível de fluência. E se a pessoa puder viajar, fazer uma imersão, é sempre melhor, né? Ajuda muito. Eu tive essa experiência, né? Eu estudei na cultura inglesa, eu fiz cultura inglesa, depois eu fiquei muito tempo sem estudar, né, inglês efetivamente, mas usando o inglês no meu trabalho, né? Escrevendo, lendo, reuniões com pessoas de fora, né, com os meus chefes internacionais. E de repente eu fui para fora, fui trabalhar fora. E eu falei, nossa, né? Como que eu vou me virar agora no inglês lá fora? É diferente de fazer uma reunião apenas, né? E eu percebi que o inglês estava dentro de mim. Era só eu praticar. Era só aquecer e você vai, né? E eu lembro que depois de 3 meses que eu estava fora, eu perguntei para um par meu chinês. Falei, e aí? Você acha que meu inglês melhorou? Ele, seu inglês nunca foi ruim. Você já chegou aqui falando normalmente, fluentemente. Então, assim, a gente exige muito da gente, porque não é a nossa língua nativa. Mas a gente tem que saber que quem está lá fora, muitas vezes também não é. E eles olham a gente com admiração. Poxa, ele é um brasileiro, ele fala português e ele está aqui se comunicando em inglês comigo. Então, essa forma da gente chegar lá e mostrar que a gente sabe, e o nosso conhecimento, isso é sensacional. É sensacional. Luciana, muito obrigada por ter vindo aqui ao JR Trade. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Foi maravilhoso. O JR Trade fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um episódio. Lembrando que você acompanha o programa da Record News nas plataformas digitais da Record ou ainda na versão podcast do seu tocador favorito. Até lá.